Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios da AP do oitavo ano, do primeiro bimestre de 2021. São questões que tratam sobre raiz quadrada, potenciação, a raiz cúbica, alguns probleminhas simples com frações e números naturais, o volume de um bloco retangular e classificação de ângulos. O primeiro exercício que a gente vai resolver vai ser o número 3. Exercício 3 tem uma operação apresentada como a raiz sextupla de 2 elevado à quinta potência. Uma representação correspondente a essa operação é, então, para transformarmos raiz em potência, a gente copia a base do radicando. No caso aqui nós temos 2. O número que está dentro, o expoente que está dentro, está no radicando, ele fica como numerador. E o que está fora como índice fica como denominador. Não é só isso. Quem está fora fica aqui embaixo, quem está aqui dentro fica como numerador em cima. Então a resposta é a letra D, 2 elevado a 5 sextos. Exercício 10. Nós temos uma expressão. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. Então, nós temos raiz cúbica de 8 vezes 7. Eu vou desmembrar essa raiz, vou colocar como raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27. Aqui, olha, eu já posso resolver a raiz. Raiz quadrada de 64. Número que vezes ele mesmo dá 64. Né? Fica assim. Aqui, número que vezes ele mesmo, 3 vezes, dá 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Se a gente não soubesse mentalmente, teríamos que fatorar. Usa o número primo, o menor número possível, né? 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Às vezes compensa não usar número primo, tá? Depende da situação. Aqui, 8 é um número pequeno, então vale a pena fazer apenas com números primos, fazer a decomposição. Então, nós temos aqui 3 fatores, 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que fator é um número que faz parte de um produto. Então, nós temos que a raiz cúbica de 8 pode ser escrita como raiz cúbica de 2 ao cubo. E 27 pode ser dado como, fatorando, né? Fica assim, 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo, mais 8. Aqui, 2 elevado, vou colocar aqui, a raiz cúbica de 2 elevado à terceira potência, eu posso escrever como 2 elevado a 3, ó, esse 3 fica em cima, esse 3 fica embaixo. 3 por 3 é 1, então 2 elevado a 1 é 2. Né? Por isso que o resultado, quando a gente tem índice igual ao expoente, o resultado vai ser a própria base, que no caso é 2. E olha, podemos cortar. Então, aqui é 3 mais 8. 2 vezes 3, 6. 6 mais 8 igual a 14. Então, está aqui a resposta. Vamos para o exercício 17. Observe o número no quadro abaixo.
978.053. Então, nós temos aqui a classe das unidades, e classe das unidades, e aqui classe dos milhares. O objetivo é descobrir o valor relativo do número 8. Relativo porque nós precisamos considerar a posição do número 8. Então, nós temos que o 8 está na classe dos milhares e ele é unidade. Então, se é 8 unidades, é 8 vezes 1, que é 8. Classe dos milhares, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, é 8 vezes 1000. 8.000. Aqui está na classe das unidades, então só considero a ordem. Unidade, dezena, centena. Então, aqui 5, por exemplo. 5 dezenas dá 10. 10 vezes 1, porque está na classe das unidades, então fica 50. Olha o 7. 7 está na ordem das dezenas. Então é 70. 70 vezes 1000, 70.000. 18. Vou montar uma expressãozinha para resolver esse exercício. Então fica assim. João tinha 50 figurinhas. Além dessas figurinhas, ele ganhou outras 32 figurinhas dos seus amigos da escola. E doou desse total 24 figurinhas. Então ele tinha tudo isso e doou. Ficou sem as 24 porque ele doou para o melhor amigo dele. Ao voltar para casa, ele deu 15 figurinhas repetidas para o seu irmão mais novo. Então, de tudo isso aqui, ele deu 15 para o irmãozinho dele. Com quantas figurinhas João ficou ao todo? Então, resolvendo essa expressão, começando aqui de dentro para fora, nós vamos ter 50 mais 32, vai sobrar um número só, então eu posso tirar os parênteses, menos 24, o que deu então menos 15. Fazendo esse cálculo, olha, 4 para 2 não dá, então tira 1 aqui, fica 7, aqui fica 12. 4 para 12, 8. 7 tira 2, 5. Menos 15. 5 para 8, 3. 1 para 5, 4. Então, ele ficou ao todo com 43 figurinhas. Letra C. Exercício 19. Pedro organizou o seu armário colocando cada tipo de roupa ou acessório em uma divisória diferente. O desenho abaixo representa a organização do armário de Pedro, em que as divisórias estão representadas por um referencial de linhas e colunas. Então, o referencial está aqui, né? Olha, já mostrou para a gente, olha, que essa coluna aqui é a coluna H, essa aqui é a coluna I, J, tá. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. As peças guardadas nesse armário que Pedro mais utiliza estão na divisória de coordenadas. Então, primeiro, que no caso é J, primeiro nós vamos ver a coluna, e depois, então, o 2, que é uma linha. Então, olha, está nas coordenadas J, então J está aqui, e 2. Quais são as peças mantidas nesse armário que Pedro mais utiliza? Então, olha, está aqui. Onde teve esse cruzamento aqui, olha, é o local onde estão as roupas que Pedro mais utiliza. Então, são as calças. Então, aqui é só seguir. J2. As coordenadas, as indicações. Número 20. Paula está treinando para uma competição de atletismo. Em um final de semana, ela correu uma distância de 17 quilômetros no sábado e uma certa distância no domingo. Ao todo, Paula correu 35 quilômetros nesse final de semana. Então, nós temos aqui, colocar como se fosse reta,
os valores correspondentes a sábado e domingo. Então, por exemplo, eu vou considerar que daqui até aqui corresponde ao quanto Paula correu no sábado, 17 quilômetros. E aqui, olha, daqui e quanto ela correu no domingo. Então, tudo isso daqui até aqui é quanto ela correu no final de semana, que corresponde a 35 quilômetros. Quanto Paula correu no domingo? É só a gente tirar, tem tudo isso daqui, ó, daqui até aqui, que corresponde a 35 quilômetros. Tira o sábado. Tira o sábado, que é daqui até aqui. Então, tudo isso, tira isso, sobra domingo. É só fazer o cálculo. Você tem 35 tirando 17. 7 para 15, 8. Aqui emprestou 1. 1 para 2, 1. Então, ela correu no domingo 18 quilômetros. Próximo exercício vai ser o 23. Exercício 23. Uma empresa fabricou um modelo de caixa de isopor no formato de um paralelepípedo reto. Paralelepípedo reto é porque todos os ângulos aqui, olha, são iguais a 90 graus. Todos eles, todos os vértices. E precisou determinar a medida da capacidade interna. Então, fabricou um modelo de caixa de isopor e precisa descobrir a medida da capacidade interna dessa caixa para informá-la em seu rótulo. Então, capacidade, quanto de um produto essa caixa comporta. É possível colocar dentro da caixa, essa é a capacidade. Para depois, então, colocar as informações no rótulo, naquele papelzinho, etiqueta que fica fora da caixa, com as informações sobre o produto. A figura abaixo representa um esboço dessa caixa e algumas de suas medidas internas. Então, nós temos aqui um comprimento de 60 centímetros, uma largura de 25 centímetros e a altura de 30 centímetros. Pergunta: qual é a medida da capacidade de armazenamento interno dessa caixa de isopor? Qual é o volume? O volume eu poderia fazer a área da base, essa daqui, vezes a altura. Ou, como é um bloco retangular, eu posso fazer o mesmo raciocínio do volume de um cubo. Eu tenho aqui a multiplicação de uma aresta, que é 60 centímetros, vezes a outra aresta, que é 25 centímetros, vezes a altura, né? Outra aresta, que é igual a 30 centímetros. Fazendo essa multiplicação, nós temos assim, 60 vezes 30, vou fazer esse aqui com esse que está mais fácil. É só fazer 6 vezes 3, que é 18, e aí acrescento os dois zeros. Então, vezes 25. Fazendo a conta aqui do lado, nós temos aqui 1.800 vezes 25. O zero eu vou colocar no final. Então, nós temos 5 vezes 8, 40, com 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Vou pular um espaço aqui das unidades e vou multiplicar o 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. Então, aqui nós ficamos com 0, 8 mais 6, 15, vai 1 e é 0. Tem dois zeros aqui, olha, dois zeros aqui. Então, nós temos 45.000 centímetros cúbicos, porque olha só, aqui copia a base, centímetros vezes centímetros vezes centímetros. E somos expoentes, uma propriedade da potenciação, né? Bases iguais, copia,
quando estão sendo multiplicadas, e soma os expoentes, no caso, 3. Resposta, letra D. Exercício 24. Leonardo ganhou de presente de sua irmã uma barra de chocolate. No mesmo dia, ele comeu 3/10 dessa barra de chocolate após o almoço e 1/10 dessa barra após o jantar, guardando o restante para levar para a escola. Qual é a fração que representa a quantidade total da barra de chocolate que Leonardo comeu nesse dia? Esse aqui é um probleminha bem simplesinho, porque ele comeu primeiro 3/10 da barra, depois comeu mais 1/10. Então é um exercício bem simples esse. Nem vou desenhar nem nada, porque 3 de 10 partes, 1 de 10 partes. Então aqui 3 mais 1, 4. 4/10. Então aqui, olha, ele fala que comeu 3/10 da barra de chocolate. Depois fala 1/10 dessa barra. Ele não fala 1/10 do que restou. Então, realmente está bem simples. Resposta 4/10. Então, nós temos denominadores iguais, copia o denominador e resolve em cima. Exercício 25. Veja as figuras abaixo. Qual é a figura que possui todos os ângulos retos? Ângulo reto, olha, ele forma uma quina perfeita aqui, olha, quadradinho. Então, aqui é um ângulo reto. Ângulo reto mede 90 graus. Então, todos os ângulos retos. Esse ângulo aqui é menor que 90, olha. Metade praticamente aqui, né, de 90. Então, ângulo agudo. Então, não pode ser essa resposta aqui também, menor que 90. Ângulo agudo. Aqui, ângulo agudo, agudo, agudo. Agora, esse aqui, olha, dá para ver que todos os ângulos são retos. Todos eles têm medida 90 graus. Aqui nós temos dois ângulos retos, olha, ângulo reto, ângulo reto. Ângulo maior que 90 graus é obtuso. E aqui um ângulo menor que 90 graus, que é agudo. Então, todos os ângulos retos é a letra C, figura número 3. Exercício 26. Em uma blitz, 37 carros foram parados. Desse total, após algumas averiguações, 19 carros foram liberados. Então, olha só, tinha 37. 37 é o total, então é denominador. Desse total, 19 carros foram liberados. Vamos ver a pergunta. Qual é a fração que relaciona o número de carros que foram liberados em relação ao total de carros que foram parados nessa blitz? Então já saiu a resposta aqui. Bem simplesinho, uma parte de um total. Então é a letra D. Então nessa aula a gente resolveu apenas, acho que deram aí 10 exercícios, se eu não me engano. E eu vou continuar resolvendo, tá? Até terminar a correção desta AP. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo por e-mail ou pode ser aqui pelo canal. Se possível, por favor, se inscrevam neste canal para receber então as notificações das avaliações que vão sendo postadas aqui. E agradeço a atenção, fiquem bem.